Boa noite a todos. Estamos aqui com muita alegria, reunidos para estudarmos um pouco mais do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, o assunto escolhido é um assunto muito belo também, que se chama... É uma página do Evangelho segundo o Espiritismo que fala do advento do Espírito de Verdade. Ele está lá no capítulo 6º, no item 5º, onde o Espírito de Verdade vem nos conclamar. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. E nós resolvemos dividir o tema justamente nessas duas partes, o amai-vos e depois o instruí-vos, porque são temas de muita importância, são longos e que dá para a gente fazer uma reflexão separada dos dois. Então, hoje nós vamos nos ater à parte primeira desse ensinamento, que é o amai-vos. Perguntaram a Jesus, né, os fariseus, querendo pegá-lo numa situação difícil, para que ele, como sempre faziam, para que ele se decidisse entre uma coisa e outra, no sentido de condená-lo por alguma coisa errada que ele falasse. Perguntaram a ele qual era o maior mandamento da lei. Essa lei que eles se referiam é a lei mosaica, que era aquela que eles seguiam. Tanto a lei mosaica, as 10 leis divinas dos 10 mandamentos, como as leis civis, que eram 630 leis e que serviam para organizar a vida civil daquele povo que era um tanto indisciplinado. Mas aí perguntaram a eles isso. Qual o maior mandamento da lei? E Jesus tranquilamente respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. O segundo lhe é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes 2 mandamentos se reduz toda a lei e os profetas, como está lá no texto de Mateus, no capítulo 22. Então, claramente Jesus nos mostrou, o maior de todos os mandamentos é o amor. Primeiro, o amor a Deus, o Criador, né, de todas as criaturas, de todos os mundos. E o segundo, aquele com o qual nós nos comportamos como filhos de Deus, que são os nossos irmãos de humanidade, todos nós. Para eles que ele reserva o segundo ensinamento e fala que é igual ao primeiro. Amarás, então, a teu próximo como a ti mesmo. E ele lá, mais à frente, João vai nos dizer muito lindamente que Jesus nos conclamou também: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Quer dizer, não é qualquer amor, é o amor divino, que vem do maior de todos, naqueles que nos guia e exemplo, modelo, que é Jesus. Então, ele falou para a gente amar uns aos outros como ele nos amou também. E ainda em João nós encontramos ele dizendo: dou-vos um novo mandamento, amai-vos aos outros como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, ele vem nos dizer que ele vai reconhecer em nós como se fosse um discípulo dele também, não é? Que se nós nos amarmos, como ele pede que nos amemos uns aos outros. Aí, Emmanuel vai nos dizer, lá no Consolador, no livro, belo livro Consolador, na questão 204, que o sentimento e a sabedoria são as 2 asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. E quando nós falamos sentimento e sabedoria, de que nós estamos falando? Nós estamos falando de amor e instrução. Exatamente isso. O sentimento é o quê? Amai-vos. Tende o sentimento do amor, é de um para com o outro. E a sabedoria, como é que se adquire? Na instrução, que nós devemos, não uma instrução qualquer, acadêmica, mas aquela que nós vamos tratar daqui a pouco. Então, ele diz ainda que através do amor nós nos valorizamos para a vida.
Então, é uma educação moral, é uma perfeição que a gente busca através do amor. E através da sabedoria, nós somos pela vida valorizados. Então, todas as duas asas são muito importantes. Mas ainda ele diz que a mais importante é o amor. É o amor porque ele sobrepuja todos os outros sentimentos. Né? Citando ainda uma outra fonte de muita beleza, vem de Paulo, que diz que a caridade é o amor em movimento, é um amor dinâmico. Porque há caridade em pensamento, palavra e ação. E essa caridade, esse amor, ele não pode ser, digamos, platônico, digamos, sem consequências, digamos, sem uma forma de dinamismo para com o outro. É um amor que se reveste de um sentimento para com o irmão, que é justamente a caridade. Né? Paulo vai nos dizer, numa parte que é muito conhecida e muito linda, da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que se ele falasse todas as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, de nada adiantaria. Seria como o sino que tine, né? Ou um metal que soa, mas de nada adiantaria. Se ele tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e não tivesse amor, nada seria. Se ele distribuísse toda a fortuna que tivesse aos pobres e entregasse o corpo para até ser martirizado e queimado e não tivesse amor, nada disso também adiantaria. Desculpa. Ele continua dizendo ainda que o amor é sofredor, é maligno, é benigno, não é invejoso, ele não se reveste de nenhum dos maus sentimentos que às vezes a gente carrega com a gente. Ele nunca falha. Não é igual uma profecia que pode falhar dependendo de onde ela vier. E ele fala ainda que a fé, a esperança e o amor são os três maiores sentimentos que a gente pode ter, mas destes, o que reveste de maior significado é o amor. Então, Paulo também vem nos dizer que é através do amor que nós conquistamos a nossa perfeição moral. E São Vicente de Paulo, lá no Livro dos Espíritos, na questão 888A, ele vai nos dizer também uma coisa muito linda. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. O amor, ele diz, é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Com isso, ele quer dizer exatamente o que ele falou na primeira frase, que Deus governa os mundos, tanto os seres vivos e organizados quanto os inorgânicos, pela lei do amor, que aparece de diversas formas. Nos seres mais evoluídos, aparece como uma lei de atração, e como na matéria orgânica, a atração também, ela aparece uma atração química que também reflete a lei do amor. Emmanuel vai nos falar a respeito desse amor do Criador, que o amor puro é o reflexo de Deus em todas as criaturas. Todas. Ele brilha em tudo palpita a mesma vibração de sabedoria e beleza. É o fundamento da vida e da justiça de toda a lei. Eu estou citando vários espíritos tão importantes que nos trazem tanta sabedoria para a gente justamente fixar bem esse processo. Fixar bem que o amor é tudo. E todos eles falaram exatamente a mesma coisa, aquilo que nós devemos investir no amor. Mas tem uma coisa, se a sabedoria é importante, ao lado do amor, a instrução, ela é uma das duas asas que vai nos projetar para a perfeição infinita, de que vale a instrução, a cultura, essa cultura acadêmica que a gente adquire nos bancos escolares, não é? Que é muito importante também a gente adquirir, mas se eu não a coloco a serviço do próximo, a serviço do bem, de que ela me vale?
E Emmanuel vai falar justamente isso. Se a transformação da inteligência para melhor não te reergue o coração com aperfeiçoamento íntimo, para que te serve o conhecimento? Ele não serve para nada. É só um lustre que nós estamos dando na nossa vida, sem patinando no mesmo lugar. E ele pergunta: o que fazes do tesouro intelectual que a vida te deu? E ele vai nos aconselhar: acreditamos que só existe verdadeiro e proveitoso desenvolvimento psíquico se estamos aprendendo a estudar e servir. Não só estudar, adquirir o conhecimento, mas também utilizá-lo para o bem, não é? Então, como deve se comportar aquele que se instruiu? Aí nós temos dois tipos de indivíduos. O chamado conhecedor, que é aquele que detém as teorias, que detém o conhecimento. E tem o sábio. O sábio é aquele que vivencia as teorias que carrega em si. Aí eu me lembro de Francisco de Assis, né? Quando ele disse: aplicar o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Então, que a gente deveria usar o evangelho no nosso dia a dia, praticando com uma forma de amor. Porque não adianta nada a crença, não adianta nada a fé, como também Tiago havia nos dito, né? Que a fé, somente a fé, ela por si só é morta. Ela tem que ter a utilização do bem, para a gente fazer o bem. E aqui nós vemos, então, que a gente tem que buscar a sapiência, ou seja, adquirir o conhecimento e saber usá-lo muito bem. Raul Teixeira vai nos dizer que o amor que pulsa na intimidade de Deus é uma virtude por excelência. Mas olha o que ele nos chama a atenção. Esse amor vai nos tirar a vaidade, que muitas vezes o conhecimento nos leva a ter. Então a gente se sente vaidoso por ser, digamos assim, entre aspas, sábio, porque adquiriu algum conhecimento, pouco ainda, como o conhecimento ao nível, né, do nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, em que não há grandes sábios, embora a Emmanuel mesmo fala que o desenvolvimento psíquico, neurológico, intelectual do homem terreno é muito pequeno. Nós temos muito a evoluir. Então, o Raul nos diz que esse amor que nós temos por Deus, nós temos que pedir a Ele que nos tire a vaidade do conhecimento. Porque essa humildade vai nos fazer caminhar descalços pelas alamedas da simplicidade, né, na nossa caminhada terrestre. Então, para nós atingirmos, com a humildade, nós deixamos de lado o orgulho, o egoísmo, a vaidade e caminharmos para Deus. Então, o amor é o sentimento maior por excelência. Ele comporta muitas coisas, por exemplo, o entendimento que você tem que ter com o irmão, a indulgência, a cooperação, o perdão. Então, ele se reveste de várias situações que nós nos defrontamos dia a dia e que nós temos que superar. Não é só o amor físico entre jovens, entre maduros, entre várias pessoas, não. Esse amor também é entre o animal e o homem. Esse amor também existe entre os animais. E nós nos lembramos de novo de Francisco de Assis. Para mim, um grande nome quando se fala de amor. Porque ele julgou que tudo no mundo é obra de Deus. Aquele cântico do sol que ele tem, que coisa maravilhosa, onde ele louva o irmão sol, a irmã lua, a água, todo o universo. E ele conclama esse amor que a gente tem que ter por tudo que foi criado por Deus, que é, afinal, tudo que nos cerca, não é mesmo? Então, Francisco de Assis deve ser sempre lembrado quando a palavra é amor, é caridade, é humildade, é simplicidade, é alguém muito chegado a Deus, construiu o reino de Deus dentro dele. Jesus falou também de outros tipos de amor, ou da extensão de um amor.
quando ele falou que a gente deveria honrar o pai e mãe. Não é? É um amor muito legítimo, muito necessário, muito buscado, porque é um amor obrigatório, digamos assim. É aqueles que nos serviram tanto, que nos deram a luz, que nos deram a oportunidade de reencarnarmos, nós temos que ser muito gratos e tratar deles com um carinho imenso, com uma gratidão suprema, porque o que a gente precisava para estar aqui hoje nos melhorando é que eles nos dessem a oportunidade de reencarnar. E eles fizeram isso. Então, uma hora eles cuidaram da gente, e nós crescemos, e eles envelheceram. E nós temos que honrar o nome deles e cuidar deles em toda a existência. Tudo que eles precisarem, emocionalmente, psiquicamente e também do ponto de vista físico, vamos dizer assim, de dar a eles não um quartinho triste em casa, mas dar a ele o carinho enorme e a nossa benevolência para com aqueles que nos deram a vida, não é? Então, lá no capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Jesus vai falar também da família universal. E ele fala algo que muitas vezes as pessoas não entendem bem. Quando ele está justamente reunido com os discípulos e com amigos num determinado local, e alguém vem chamá-lo, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, querem falar com você. Aí ele retrucou, quem são meus irmãos, quem é minha mãe? E muitas vezes alguém pensa que isso é uma forma de que ele estava desprezando a mãe ou a família dele. Não, de jeito nenhum. Jesus aproveitava todos os instantes para nos ensinar, e para nos ensinar a amar. E ele falou, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu pai. Ou seja, todos aqueles que estavam ali com eles eram também a mãe e irmãos dele. Em várias ocasiões, ele demonstrou um carinho enorme pela mãe. Lá nas bodas de Caná, que foi a primeira manifestação que ele teve da sua missão terrena, quando ela lhe pediu que transformasse a água em vinho. Ele falou, mulher, não é chegada a minha hora. E muita gente também se estranha quando ele diz mulher, mulher era como se chamava senhora naquela época. Ele falou, senhora, não é chegada a minha hora. Mas ele obedeceu à mãe e fez passou por aquele episódio lindo que nós conhecemos das bodas de Caná. E depois, os pés da cruz, em que era tão sofredora, ele, no momento supremo do seu sofrimento, ele falou, mulher, eis aí teu filho, mostrando João o evangelista que estava ali aos pés da cruz. Filho, eis aí a tua mãe. Então, entregando Maria para ser cuidada por João, como de fato ele veio a fazer. Então, ele falou também, e Kardec nos explica isso muito bem, sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. A parentela corporal é aquela que é ligada só pelos laços do sangue. E nem sempre nós recebemos na família espíritos muito afins nossos. Às vezes são adversários de outras vidas. Às vezes são situações difíceis que nós recebemos pais, irmãos, cunhados, filhos, que estão aqui para nós nos reorganizarmos, para nós tirarmos as diferenças que nós trouxemos de outra vida. Essa é uma parentela só corporal, que às vezes ela vem e passa, e às vezes nós podemos tirar muito proveito dela, se nós soubermos trazer tranquilidade, amor e paz para dentro da família. E tem a parentela espiritual, que nem sempre está dentro da nossa família, mas são espíritos afins, com quem nós combinamos muito. É um amigo, não é? É um parente, às vezes, longe, é um vizinho, com quem nós temos uma intimidade, nós sentimos bem na presença deles. Então, para esses todos, o que serve é o amor. Nós legarmos esse amor, independente que seja da nossa família ou não. Nós precisamos de deixá-los assim. E Jesus falou uma coisa muito diferente para a época dele, que também pode deixar dúvida em muita gente. Amai os vossos inimigos.
Ninguém nunca tinha falado isso. Ninguém. E ele mesmo chama atenção para esse fato, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que se chama Retribuir o Mal com o Bem. E ele falou: aprendestes o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Era o conceito da época, não é? Era aquele de você retribuir o mal com o mal. Nós vimos isso na lei mosaica, não é? A lei de Italião, que você poderia retribuir na mesma proporção do que você recebeu. E Jesus continua: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filho do vosso Pai que está nos céus, que faz com que se levante o sol para todos, para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Então, ele mostra aí que Deus não escolheu para quem ele vai legar as coisas, boas ou más, do mundo. É assim também nós devemos ser. Então, ele continua dizendo: porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que vos, com isso, fazeis diferente dos outros? Os pagãos também fazem isso, como está lá em Mateus. Então, essa foi uma diferença enorme do ensinamento de Jesus quanto ao amor. Amai os vossos inimigos, sejam eles quem forem, dessa vida ou de outras, sem a gente nem ao menos compreender por que eu estou amando, eu tenho que amar. Mas também Kardec vai fazer uma ressalva. Que ele vai dizer primeiro que o amor ao próximo constitui um princípio da caridade. É certo. A gente falou, a caridade é o amor em movimento. É o amor que você dedica aos outros. Não é aquele amor que você traz dentro de si: eu amo e não faço nada. Não, você participa, você faz com que ele circule, é um dinâmico. Mas amar os inimigos era a maior e mais sublime aplicação da lei do amor. Não tem dúvida, isso dá para a gente entender. A posse dessa virtude de amar o inimigo é uma das maiores vitórias contra o egoísmo e o orgulho que nós podemos atingir. Entretanto, Kardec vem nos falar, há geralmente equívoco no sentido da palavra amor nesse caso. Jesus não pretendeu falar com isso que você tenha que ter para com o inimigo a mesma ternura que você tem com o irmão ou com o amigo. Não foi isso que ele quis dizer. Olha o que ele quis dizer, na verdade. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. E também é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condição o mal que eles tenham causado. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com ele. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que ele vier a receber. É socorrê-lo em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicá-lo. É finalmente retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. É fácil? Não é. Nós vimos por essas citações que Kardec nos trouxe, que são muitas as situações em que nós devemos amar ao inimigo. E, sobretudo, eu acho uma coisa que a gente tem que pensar, é não querer o mal dele. Não querer. Não é esquecer o que ele fez, não. É vibrar por ele e sentir feliz com as coisas que ele conseguir de bem. E Kardec nos fala, quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Só assim nós estaremos amando os nossos inimigos. E nós estaremos fazendo com que Jesus reconheça em nós um discípulo dele. Porque ele falou, como que nós seríamos reconhecidos como discípulos? Se nós nos amássemos como ele nos ama. E como ele ama a todos indistintamente, só assim
nós poderemos ser chamados de discípulos de Jesus. Mas é preciso também que a gente se ame, que a gente tenha qualidades pelas quais nós devemos nos orgulhar, nós devemos nos orgulhar no bom sentido, e por isso Kardec perguntou qual que é o meio mais prático, mais eficaz de se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal, inclusive ao ódio àquele que nos fazem mal. Está na questão 919 do Livro dos Espíritos. E eles responderam: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E os espíritos estavam se referindo a Sócrates, que não foi quem cunhou essa frase. Essa frase estava lá no oráculo no templo de Apolo, no oráculo de Delfos, estava escrita em cima da porta. Mas Sócrates utilizou tanto que ficou como sinônimo de uma frase que ele próprio teria dito. Mas aí Kardec, como sempre, ele insistiu. Na questão seguinte, ele perguntou, a gente sabe que isso é ótimo, que a gente tem que fazer isso, mas como que a gente pode chegar a se conhecer? Qual é o meio? Aí quem vem dar-nos resposta maravilhosa é Santo Agostinho. Ele falou, fazer o que eu fazia quando eu vivi na Terra, quando eu estava encarnado. No fim de cada dia, eu interrogava a minha consciência e passava em revista tudo que eu tinha feito durante o dia. Se eu deixei de fazer o bem, se alguém tinha algum motivo para se queixar de mim, né? Se eu deixei de cumprir algum dos meus deveres, se alguém tinha motivo para continuar queixando ou não gostar de mim. E com isso, eu comecei a ver o que eu precisava de melhorar em mim mesmo. E com isso eu passei a me conhecer melhor. Olha que coisa que, vamos dizer assim, que coisa maravilhosa, que não é muito fácil, não é. Toda noite, então, eu falo assim, hoje eu não fiz isso, podia ter feito aquilo de melhor. Santo Agostinho mesmo fala que há situações em que você pode driblar a sua própria consciência, achando, aquilo não foi muita coisa, não. Eu deixei de fazer, mas eu deixo para depois. Mas aí você tem que ter a sinceridade, orar para que a espiritualidade lhe mostre o caminho certo. E porque só assim mesmo você vai se conhecer. É só você fazendo esse auto-reconhecimento do que você acertou e do que você errou. Então, é um conselho muito sábio, né? Mas, por outro lado, devido ao nosso atraso moral, né, ao estarmos ainda no mundo de provas e expiações, nós arrastamos muitos sentimentos ainda que precisamos de depurar. Ressentimentos pelos nossos semelhantes, por exemplo, e fica difícil de esperar que todo mundo tenha um amor desinteressado, sem querer nada em troca, inclusive a própria caridade. Não é? Quando Jesus falou, não saiba a sua mão esquerda o que fez a direita, ele quis falar disso, da caridade desinteressada, que é um amor que não é válido, digamos assim, porque você está dando em troca, esperando em troca. Agora, Kardec mesmo diz que Jesus e o Espiritismo, eles nos ensinam que o ato de amor é uma doação de via dupla, em que há um benefício na prática do bem, no sentido de quem doa e de quem recebe, favorecendo a ambos, e nos dois planos da vida, entre os encarnados e os desencarnados, as coisas também acontecem da mesma forma. Então, outra coisa para lembrar, a caridade desinteressada, o amor sem esperar nada em troca, né? Porque essa transformação moral, então, é um processo lento de mudança, de construção, leva, às vezes, várias reencarnações. É como se diz, se numa reencarnação nós pudermos vencer uma das pequenas imperfeições que nós temos, entre tantas que temos, já será bastante. Em cada uma a gente venceu um pouco. Para isso é preciso, então, um autoconhecimento. Por quê? Porque eu vou aprender a conhecer o que eu preciso tirar de mim ainda. Quais são os bons sentimentos que eu preciso adquirir? E devemos agir logo para não desperdiçar
o tempo da nossa reencarnação. Se nós podemos partir para o outro lado, ainda com muito, devendo muito. E Jesus falou, está lá em João, no capítulo 8, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade de Jesus está contida no seu evangelho de luz, não é? Que nos traz, ele é o nosso modelo e guia. Então, ali vai trazer tudo o que nós precisamos para sermos boas pessoas, para adquirirmos a perfeição moral que ele prega para a gente. Mas a gente sabe que, justamente por a nossa imperfeição, muitas vezes a gente conhece a verdade, mas não praticamos. Não praticamos. Então, nós somos apenas conhecedores e não sábios, né? Que não praticamos a mesma. E, novamente, falamos daquele mandamento maior, em que Jesus falou que devemos amar a Deus, é o primeiro mandamento. Amar o próximo, este é o segundo, e que toda a lei e os profetas estarão ali. Isso é definitivo. Toda a lei, ele fala, está resumida nisso, nesses dois mandamentos. A lei do amor está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 11, ele fala então que a lei do amor, o amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira. Se tiver uma palavra para você resumir toda a doutrina de Jesus, é uma só, amor. Amor. Visto que é o sentimento por excelência. E é interessante isso, a gente está certos disso. O amor é uma essência divina. Todos nós, todos, temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado que foi depositado por Deus nas suas criaturas. E já foi comprovado muitas vezes que o homem, por mais abjeto que ele seja, por mais mal na sua vida, perverso, criminoso, ele tem essa centelha, ele tem um amor a alguma coisa, ele tem um amor a um objeto, ele tem um amor a um cão, a um outro animal, ou a uma pessoa. Nós vemos isso nos livros de André Luiz, que nos falam da vida no mundo espiritual, que indivíduos que a gente achava que não iriam se recuperar, eles se recuperam quando encontram, por exemplo, a mãe, que há muito tempo eles não viam, porque eles estavam separados fluidicamente, digamos assim, vibracionalmente diferente, fora do espectro de ação da mãe, e não havia. Depois, num determinado momento, eles se encontram e ele se rende pelo amor que ele tem à mãe. Muitos têm amor ao dinheiro. E às vezes a gente vê nas reuniões mediúnicas isso, indivíduo que se desprende do corpo, chega no mundo espiritual e quer cobrar dos seus herdeiros, daquilo que ele deixou na terra, do dinheiro, que o maior amor dele é o dinheiro. Outro tem amor por um cão, por um objeto qualquer, que tem dentro de casa um quadro, uma coisa assim. Então, o amor, essa essência divina, nós temos que cultivar, porque todos temos dentro de nós. Isso também eu acho muito maravilhoso, né? E quais são os efeitos da lei do amor em nós? Em nosso planeta. É o melhoramento moral da criatura e de toda a raça humana. E a felicidade maior para nós vivemos aqui na Terra. Então, o amor faz isso tudo. É a lei suprema. Nós esperamos passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas depende de nós fazermos isso. E depende de nós distribuirmos esse amor, né? Os mais rebeldes, os mais viciosos, vão se reformar com o tempo. Todos somos designados por Deus para sermos anjos, arcanjos. Saímos do átomo e vamos ser arcanjos, sermos anjos. Cada um vai ter o seu tempo. Cada um vai ter quantas encarnações necessitarmos. Essa é a verdadeira providência divina. A misericórdia que nos dá as oportunidades para nós vencermos as nossas imperfeições. Então, não fazer ao outro aquilo que nós não queremos que nos façam é a lei do amor.
É isso que nós devemos fazer e pregar. Isso vai nos fazer termos as características do homem de bem, que está lá também no Livro dos Espíritos, no capítulo da perfeição moral, quando, na questão 918, Kardec pergunta por que indícios o homem pode se melhorar, ter um progresso moral que elevará o espírito na hierarquia espírita. Como que ele vai se melhorar? Saber que está se melhorando. Aí os espíritos respondem: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representarem a prática da lei de Deus. E quando antecipadamente ele compreende a vida espiritual. Aí ele vai ser feliz. Aí ele vai ascender na hierarquia espírita. Porque o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, do amor e caridade na sua mais completa pureza e também sem querer nada em troca, sem desejar nada em troca, desinteressadamente. Se interroga a consciência sobre os atos praticados, ele vai perguntar, como disse o Santo Agostinho, onde que eu preciso melhorar para eu ser um homem de bem? Então, lembramos a lei da justiça, amor e caridade, que nos fazem pessoas melhores. Então, para terminarmos, nós queremos chamar a atenção para o que Pedro nos disse, lá na primeira carta dele. Amai-vos constantemente uns aos outros. Qual é a consequência disso? Porque o amor encobre a multidão de pecados. Aqueles que nós praticarmos, aqueles que os outros praticarem contra nós, se nós distribuirmos o amor, nós estaremos fazendo com que esses pecados sejam encobertos, que eles fiquem de lado, retirados da nossa vida, para nós ascendermos para a perfeição moral. E para isso nós pedimos que o amor infinito e a paz de Jesus estejam sempre conosco. Muito obrigada.